Eduardo Bolsonaro revela o verdadeiro motivo da candidatura do Flávio. Flávio fecha aliança com Ciro Gomes aqui no Ceará. Nicolas impede a filiação de Cleitinho no PL. E 50% dos catarinenses classificam Carlos como oportunista. Tudo isso e mais um pouco agora em menos de 3 minutos. Em entrevista ao Alan dos Santos, o Eduardo Bolsonaro falou que todo mundo já sabe, que a família Bolsonaro só pensa neles, que o projeto de poder deles é em prol deles unicamente, não em prol da nação. Abre aspas para o Eduardo. Ele, Flávio, sendo eleito, é a única opção que a gente tem de voltar para casa. Enquanto muita gente está preocupado com o poder dentro do PL, a eleição do seu estado e etc., quando eu olho um cara criticando de maneira construtiva, com muitas aspas, o Flávio, eu olho e penso o seguinte: esse filho da Azusa vai obrigar o meu filho a falar inglês como a língua original e não vai permitir que o neto encontre o avô dele antes de falecer. Não é só uma eleição. Para mim é uma questão de muito impacto na minha vida. Você está trabalhando em interesse próprio? Sim. Por falar em interesse próprio, 50% dos entrevistados na última pesquisa Atlas Intel, lá em Santa Catarina, classificam a candidatura do Carlos Bolsonaro ao Senado por esse estado como uma candidatura oportunista. Segundo essa mesma pesquisa, o Carlos Bolsonaro está em terceiro lugar. Em primeiro lugar está a Carol Detônio com 30%, em segundo lugar o Espiridião Amin com 20%, e em terceiro lugar está ele, o Carlos, empatado com o Décio Lima do PT com 13%. E depois daquela briga pública da Michelle com o Flávio Bolsonaro por conta da aliança que o Bolsonaro já havia fechado com o Ciro Gomes aqui no Ceará, dessa vez a Michelle foi de fato colocada de escanteio e a aliança agora foi oficialmente fechada. O Flávio esteve aqui no Ceará, se reuniu com o André Fernandes, mais conhecido como Raspa Caneca, e o pai dele, Alcides Fernandes. O André vai ser candidato a deputado federal e o Alcides candidato ao Senado. Então todos eles vão estar no mesmo palanque. O André, o capitão Wagner e o Ciro Gomes. Ciro Gomes vai estar no mesmo palanque do cara que ele chamou de ladrão, que é o Flávio. Falar em Ciro Gomes, o Lula detonou ele ontem em entrevista à imprensa. O Lula criticou o Ciro, chamando de destemperado por trocar de partidos com uma frequência muito grande e achar que pode dizer tudo o que ele quiser. Ele elogiou o desempenho do Ciro no seu governo, mas disse que sua postura hoje não ajuda a construir apoio. Lula disse que o Ciro se acha o dono da verdade, que ele acha que sabe de tudo, e gente dessa maneira não consegue construir parceria e apoio com seu ninguém. Agora tu imagina aí, se o Ciro Gomes é eleito governador do Ceará em parceria com os bolsonaristas, eu não dou 2 meses para eles romperem. Vou falar em rompimento, os amiguinhos lá de Minas Gerais, o Nicolas Ferreira e o Cleitinho, estão brigados. Isso porque o PL de Minas Gerais quer o Cleitinho como candidato ao governo do estado por esse partido. Já o Nicolas, que tem aval do Bolsonaro e do Valdemar Costa Neto, que apesar de não ser o presidente estadual do PL em Minas Gerais, mas é ele que está dando todas as cartas lá, não quer o nome do Cleitinho filiado ao partido dele. E tudo isso porque o Cleitinho já se manifestou na época contrário à PEC da blindagem, PEC essa que o Nicolas deixou, que estava votando para se prevenir, se beneficiar mesmo, e que porque o Cleitinho tinha chamado o Congresso de Congresso Inimigo do Povo. E para concluir, meus amigos, a equipe do Tarcísio acendeu o sinal vermelho por conta da diferença entre o Haddad e ele, Tarcísio, nas pesquisas para o cargo de governador. O Haddad cresceu e hoje a diferença de pontos dele é de apenas 6 pontos. O clima de já ganhou acabou, viu?